Olá, pessoal. Nessa videoaula, nós vamos estudar o dimensionamento de motobombas, tá? É muito importante aí nos projetos hidráulicos, né? Então, a potência da motobomba, certo? Ela precisa de algumas variáveis que nós já aprendemos a calcular, tá? Então, primeiro, precisa aqui do valor da vazão, e aí vai entrar aqui em metros cúbicos por segundo. Precisa do valor da altura manométrica total, tá? Então já entra na altura manométrica total todos aqueles valores, né? De perda de carga contínua, perda de carga localizada, a soma de todas as perdas de carga localizadas, tá? Entra aqui a pressão, que a água tem que chegar lá no final, a pressão de serviço. Entra a declividade, né? Se tem desnível, então entra tudo aqui, na altura manométrica, tá certo? Então, precisamos também do rendimento da motobomba. Então, esse rendimento aqui, nós vamos utilizar um rendimento médio no dimensionamento. Tá? Por quê? Porque essa potência que é calculada é uma potência apenas como um apontamento, né, de qual seria mais ou menos a capacidade, né, da bomba que nós vamos realizar a compra para aquele determinado projeto. Tá certo? Então, esse cálculo é apenas para dar uma ideia. Não significa que a bomba a ser comprada vai ter essa potência exata que nós estamos calculando aqui. Porque o rendimento da bomba ele varia muito, tá certo? Então, diversas marcas, diversos modelos aí de bomba, cada uma vai ter ali, para atender aquele determinado valor de vazão em altura manométrica, diferentes rendimentos, tá certo? Então, a gente usa aqui um rendimento de 0,5, tá? Ele entra como decimal aqui na conta, que equivale a 50%, tá certo? E aqui é o peso específico da água, né? Que é 1.000 kg por centímetro cúbico, tá certo? Então, esse cálculo aqui vai dar a potência da motobomba aí em cavalo-vapor, tá? O CV, certo? E aí, depois, né, é preciso calcular o consumo dessa motobomba. Depois que você sabe qual é a potência da motobomba que você comprou, ou que você vai comprar, ou que está lá no catálogo, né? Pode-se utilizar essa potência para calcular o consumo, né, de energia dessa motobomba, tá certo? Então, esse valor de potência em 15 CV não precisa ser necessariamente aquele valor que você calculou. Já pode ser o valor de CV da bomba que você escolheu no catálogo para comprar, tá certo? Então, se você tem a potência em CV, o consumo de energia ele é dado em quilowatt-hora, tá certo? E a potência, né, em quilowatt-hora, você vai pegar a potência em CV e multiplicar por 0,735, porque um CV equivale a 0,735 kWh, certo? Então, como você já sabe o consumo da bomba em quilowatt-hora, né, o consumo elétrico, você pode calcular também o consumo diário, tá? Multiplicando essa potência aqui em quilowatt-hora por 24 horas, ou calcular também o mensal, pegar esse valor do consumo diário, né? Multiplicar aí por 30 dias, se você utiliza essa bomba todos os dias, tá certo? Ou se você utiliza essa bomba durante 10 horas, você vai multiplicar aqui a potência em quilowatt-hora por 10 horas, né? Ou por 8 horas aí durante o dia. E aqui calcular o consumo mensal, pegando esse consumo diário, né? Se for em 8 horas, 10 horas ou 24 horas, e multiplicar pelo número de dias ali do mês que você vai utilizar essa motobomba. Se você utiliza todos os dias, multiplica aí por uma média de 30. Se utiliza 10 dias no mês, então multiplica por 10 para ter esse consumo mensal, tá certo? Depois de calcular o consumo, né, de energia, calcula-se o custo dessa motobomba, tá certo? Então, com aquela potência em quilowatt-hora, né, você pode calcular o custo diário, certo? Multiplicando essa potência em quilowatt-hora pelo valor da tarifa lá da energia, né, o preço do quilowatt-hora, né? Então, para irrigantes, tem um preço diferenciado, né? Então, às vezes pode variar de município para município, aí de estado para estado, tá? Pode ser às vezes 50 centavos ou 30 centavos, por exemplo, o valor do quilowatt-hora, tá certo?
Então, multiplicando também pelo número de horas, né? Se for uma bomba que funciona 24 horas durante o dia, você multiplica por 24. Se for 10 horas, multiplica por 10 horas. Aí você vai ter aqui o custo diário do uso dessa motobomba, tá certo? E multiplica também por 30 dias, né? Pega esse custo diário, multiplica por 30 dias ou pelo número de dias do mês, e ela vai funcionar para ter o custo mensal do uso dessa bomba. Certo, pessoal? Então vamos lá, olha. A altura manométrica, né, de forma bem geral, assim, ela vai ser, né, a altura geométrica ou aquela altura estática, tá certo? Que é em função do desnível, tá? Em função também das perdas de carga, né, que vão ocorrer ali na tubulação, tá certo? Então, nós temos a perda de carga contínua e as perdas de carga localizada, tá certo? Quando a gente soma todos esses valores aqui, né, então nós temos o que se chama de altura manométrica ou altura total de elevação, tá certo? Ou também chamada de altura manométrica total, tá certo, pessoal? Então, a altura manométrica total, ela pode ser utilizada para a gente gerar o que se chama de curva do sistema, tá? Então, quando se considera um sistema formado, né, por uma ou por várias tubulações, tá certo? E a vazão que vai fluir por aquelas tubulações, nós podemos representar no gráfico, tá? A variação de perda de carga que vai acontecer naquela tubulação em função do valor de vazão que vai fluir ali. E aí, a altura manométrica, ela fica construída dessa forma aqui para gerar a curva do sistema. A altura geométrica, tá? Mais esse valor aqui de alfa vezes a vazão elevada ao quadrado, certo? Então vamos lá, olha, tem aqui um exemplo, tá? Trace a curva do sistema formado por uma tubulação de 300 milímetros de diâmetro de 2,5 quilômetros de comprimento. Então, esse é o comprimento da adutora, certo? Cujo coeficiente C de Rasen-Williams, então você já sabe que a equação aqui vai ser Rasen-Williams com o valor de C, né, de 130, sendo o desnível geométrico igual a 60 metros. Então, vamos calcular. Então, aqui vamos calcular a perda de carga pela equação de Rasen-Williams, tá? O fatorzinho, 1065, a vazão elevada a 1,52, vezes 2.500 metros, né, que é o valor do comprimento da extensão lá, da adutora, de 2,5 quilômetros, né, formado para metros. Aqui, 130, que é o valor de C, e aqui embaixo o valor de D, o diâmetro, né, em metros, 0,300, tá certo? Elevado a 4,7. Então, a curva do sistema, depois que você calcula todos esses valores, né, todos os números conhecidos, vai sobrar esse valor aqui e a vazão que não foi dada. Então, a curva do sistema ficaria esse coeficiente vezes a vazão elevado a 1,852. Tá certo? Então, seria a perda de carga aqui em função de vazão. Então, vamos lá. Traçado da curva, basta atribuir os valores para a vazão. Então, se você já tem a curva, é só saber aí qual é a vazão que você quer, tá certo? E aí vai obter o valor de perda de carga, tá certo? Então, aqui, por exemplo, nós temos essa tabelinha abaixo com vários valores de vazão. Se a gente sabe a equação, né? Se nós temos a equação pronta para calcular a perda de carga da vazão, para cada valor de vazão que nós temos aqui, podemos ter já aqui o valor de perda de carga, ou seja, esses dados aqui vai nos gerar a curva do sistema, plotado aí no gráfico. Então, o que nós temos aqui, nesse gráfico, é a curva do sistema, tá certo? Então, para cada valor da perda de carga, nós temos que adicionar o desnível geométrico, tá certo? Como nós vimos aqui, olha, a curva do sistema é aquele valor de alfa, que é o número lá, o fator, que é a multiplicação, nós temos um resultado,
vezes a vazão ao quadrado, mas precisa-se ainda do valor da altura geométrica, tá certo? Então, para cada valor de perda de carga, nós vamos adicionar aí o desnível geométrico, tá certo, pessoal? Então, a gente faz isso no computador tranquilamente, certo? Então, olha só, nós temos aqui esse gráfico que representa aí curvas de diferentes sistemas, tá? Então, nós temos aqui a curva de um sistema velho, tá? Aqui, olha, você aumenta a vazão. O que é que acontece com a perda de carga ou a altura manométrica desse sistema? Ela é bem maior do que quando você tem, por exemplo, um sistema novo, tá? Então, aqui a perda de carga, ela aumenta com a vazão, aumenta, certo? Mas o que é que acontece? A perda, a altura manométrica é bem menor quando se compara com o sistema velho. E por que isso acontece? Nós já vimos isso, né? Se você tem o mesmo diâmetro, né, de tubulação, mas você quer passar por aquele tubo uma vazão maior, significa que a água tem que passar mais rápido. E nós já vimos lá o que é que acontece quando a água passa mais rápido por uma tubulação, né? Ela tem ali um maior atrito, né, com as paredes da tubulação e com isso gera mais perda de carga. E nós já vimos que o sistema, o tubo velho, né, o tubo já utilizado, já usado, ele vai ter ali, né, maiores perdas de carga, porque a rugosidade da tubulação é maior, tá certo? Por isso que nós temos aqui a curva do sistema velho, com uma maior altura manométrica aumentando em função da vazão, do que com o sistema novo. Quando você mistura os sistemas, faz uma associação, você tem aqui, né, um valor muito baixo, né, de altura manométrica em função de vazão, certo? E a potência, né? Então, nós vimos lá os cálculos gerais, mas esmiuçando agora, certo? A potência nada mais é do que o trabalho realizado em relação ao tempo que foi gasto para realizar esse trabalho, certo? No transporte da água, a força envolvida ali é o quê? O peso da água, né? O peso da água que vai ser transferida entre dois pontos, certo? Então, esse resultado aí vai ser igual ao produto do peso específico, né, daquela água, vezes o volume, certo? Vezes a altura manométrica que vai ter ali ainda, tá certo? Para transportar. Então, sendo, né, a altura manométrica, toda essa altura total de elevação, todas as estão embutidas ali todas as projeções na vertical, né, das diferentes direções ali do deslocamento dessa água, junto da tubulação, e entra também as perdas de carga, certo? Então, nós vamos ter aqui esse resultado da potência dessa forma aqui, tá certo? Então, nós temos aqui o peso específico, né? Vezes o volume, vezes a altura manométrica total dividido pelo tempo, tá certo? Sendo a vazão, né, a razão entre volume e tempo, que nós temos aqui, volume pelo tempo, a equação pode ser construída dessa forma: o peso específico vezes a vazão Q, né, vezes a altura manométrica total. Tá certo? Então, esse valor aqui vai ser a potência hidráulica útil, né? Então, é uma expressão teórica, certo? Isso aqui é um cálculo teórico, tá? Da potência que seria necessária para fazer a água escoar numa determinada taxa de vazão que, entre dois pontos, cuja diferença de energia, né, a barreira de energia entre esses dois pontos, é o HMT. E nós já vimos aí o que é que tem dentro do HMT. Então, repitam novamente, escutem novamente esse pedacinho para entender, tá certo? Na prática, né, nós sabemos que ocorre lá os processos de transformação de energia. Não ocorrem perda de energia, como nós estamos lendo aqui, mas eu não gosto de chamar esse nome perda, né? Mas ocorre transformação de energia. Ou seja, a energia é perdida, não é perdida, mas
ela vai ser canalizada para outras coisas, na forma de calor, por exemplo, tá certo? Então, essa perda teórica, digamos assim, de energia, ela é representada, tá, pelo rendimento da bomba e pelo rendimento do motor. Ou seja, o quanto, né, aquela motobomba, né, tem eficiência, certo? Em realmente fazer aquele trabalho acontecer. Por quê? Uma motobomba, né, ela tem a parte da bomba, né, que é o parte do rotor que vai bombear a água, e esse rotor vai ser girado por um eixo, né, que vai estar acoplado ao motor da bomba. E pode ser um motor elétrico ou um motor a combustível, certo? Se for um motor elétrico, ele vai receber ali a energia na forma elétrica, vai pegar essa energia elétrica, converter em energia mecânica, fazer o eixo girar, o eixo do motor. Então, nesse processo, já existe derivação de energia na forma de calor, e quando o eixo do motor ele for fazer o rotor girar, já acontece também derivação de energia, né? Perda de energia na forma de calor. Então, essa energia mecânica do eixo girando, ali do rotor girando, vai ser transformada em energia hidráulica. Ou seja, esse rotor vai girar, vai puxar a água e transferir toda a energia recebida para a água. Ou seja, a água ela vai entrar em movimento. A água vai se movimentar. Então, ali nós vamos ter a energia hidráulica. Aconteceu transformações de energia. E nesse processo também teve perdas, né? Derivações de energia na forma de calor, certo? Ou seja, essa motobomba, esse conjunto do motor e da bomba, ele não é 100% eficiente. Toda a energia elétrica que está sendo fornecida, ela não vai ser totalmente convertida em energia hidráulica, tá certo? Vai ter perdas ali no caminho. E essas perdas variam muito de marca de motobomba, de modelo, né? Do tamanho dessa motobomba, da potência dela, tá certo? Então, a gente vai jogar aqui dentro dessa equação justamente esses rendimentos da motobomba, que é o NB, e do motor elétrico ou do motor a gasolina, tá? Seria ali esse NM. E aí a equação da potência fica dessa forma aqui, tá certo? Então, quando a gente junta esses dois produtos aqui, NB e NM, nós vamos ter o NT, que seria o rendimento total aí dessa motobomba. Tá certo, pessoal? Então, no SI, né, esse peso específico da água, ele vai entrar aí em newton por metro cúbico, tá certo? Ou, no caso da água aqui, vai dar o valor de 98 mil, né, newtons por metro cúbico. A vazão em metros cúbicos por segundo e a altura manométrica em metros, tá? Ou em MCA, tá certo? A potência, nesse caso aí, nessa conta aí, com esse valor do peso específico aqui, vai ser dada em watt, tá certo? E os valores do N, né, são adimensionais, entram como decimal, tá certo? Então, nós temos a seguinte relação, que 1 watt é igual a 0,001341 HP, que é o horsepower, tá certo? Que é lá do inglês. 1 HP é igual a 746 watts, tá certo? E se utilizar essa relação. Agora, nós temos também a unidade de CV, que é o cavalo vapor, e que é muito utilizado aqui no Brasil, mas não é o mesmo HP que é utilizado lá no sistema inglês, tá certo? Então, nós temos a relação que, olha, enquanto um HP equivale a 746 watts, um CV equivale a 735 watts. Então, nós utilizamos muito aqui essa relação, tá certo? De um CV para 735 watts, ou 0,75 kW. Certo, pessoal? O outro tipo de equação mais utilizada também aqui no Brasil para caso da potência da motobomba é quando você coloca o peso específico em quilograma-força por metro cúbico.
E aqui embaixo entra esse fatorzinho aqui, 75 da dedução do cálculo, tá bom? A vazão entra do mesmo jeito em metros por segundo. Aqui a altura manométrica entra também em metro, ou MCA, né, que é metro de coluna d'água, tá certo? E o NB, que é o rendimento da bomba dimensional. Então, coloca um parênteses aqui na hora de fazer o cálculo, tá? Para a conta não dar errado. Então, a equação da potência da bomba seria essa aqui mesmo, que a gente viu lá no início, certo? Então, alguns exemplos aqui, olha. Então, diz aqui o enunciado. Qual é a potência necessária para elevar a água de um reservatório cuja cota do nível da água é de 800 metros a outro reservatório, né, cuja cota da boca da tubulação, ou seja, onde vai sair a água, é de 870 metros, a uma taxa, né, vazão de 100 litros por segundo, através de uma tubulação de 200 milímetros. Então, já tem aqui a tubulação, né, com diâmetro de 200 milímetros, cujo comprimento é de 1.500 metros, olha só o comprimento da tubulação, e o coeficiente de atrito de Darcy, o esbarque, olha só, já foi dado o fator F, né? E já disse aqui que a equação é para usar Darcy o esbarque, tá? Então, o coeficiente de atrito, o fator F, de 0,022. Então, nós já vimos aqui o que é esse fator F, tá? E ele diz a indicação, desprezar as perdas localizadas e considerar o rendimento do conjunto motobomba igual a 0,55, ou seja, 55% de eficiência da motobomba, tá certo? Então, vamos lá. Se nós temos as duas cotas, né, de onde a água sai para onde a água vai, nós temos uma diferença de altitude, olha, de 800 metros para 870. Então, a altura geométrica que a água vai romper é de 70 metros. Substituindo na equação, tá? Equação de Darcy, nós vamos ter esse modelo aqui com o valor F, né, 0,022, aqui com a vazão, aqui em metros por segundo, né, foi dado em 100 litros por segundo, dividido por 1.000 para converter, 0,100, 0,1, tá? Elevado ao quadrado, vezes o comprimento da tubulação, 1.500 metros, tá bom? Na parte de baixo da equação entra aqui a gravidade, 9,8, vezes o diâmetro, 0,200, que foi 200 milímetros, tá? Formado para metro dividido por 1.000. Elevado a 5. Então, essa é a equação. A perda de carga, tá, dessa rede de tubulação aqui, dessa adutora, vai ser de 85,4 metros, tá bom? E a potência? Com aquela primeira equação lá de potência, jogando aqui, olha, o peso específico da água, 98.000 newtons, tá? Vezes a vazão, de 0,100, né, metros por segundo, mais, vezes, aí aqui nós temos a altura manométrica como uma soma do desnível geométrico, de 70, mais a perda de carga de 85,4. Aí vai ser somada aqui as duas, tá? Para dar a altura manométrica. Dividido pelo rendimento da bomba. Nesse tipo de equação, a potência se calcula desse jeito, 0,55, tá certo? E aí o resultado sai em quilowatt. Então, 276,9 kW. Então, essa vai ser a potência da bomba necessária para esse tipo de situação. Certo, pessoal? E aí, vamos lá. Qual seria o consumo de energia elétrica se esse conjunto de motobomba que nós acabamos de calcular funcionasse em média 15 horas por dia durante 30 dias? Vamos lá, vamos pegar a potência. Quilowatt-hora, 276,9 vezes 15 horas, tá? Vezes 30 dias. Nós vamos ter aqui um consumo de 124.605 kWh. Muito consumo, certo? Uma bomba grande, né? Se você multiplicar isso aí por uma tarifa de 50 centavos, por exemplo, né? Olha só, metade disso aqui vai ser o valor em reais, né? Vai ser um consumo muito, muito grande de energia. Bom, e aqui a terceira questão é o seguinte: e se fosse feita a opção de um conjunto um pouco menor, que fosse capaz de bombear apenas 80 litros por segundo? Olha que lá na outra adutora, ela bombeava 100.
Esse conjunto aqui agora, bombeando 80 litros por segundo, funcionando, portanto, 18 horas e 45 minutos. Ou seja, diminuiu a vazão para atender lá, né, ao sistema, precisa aumentar o tempo, certo? Então, aumentou aqui de 15 horas para 18 horas e 45 minutos. Ou seja, dividindo os 45 por 60 vai dar 0,75. Somando com 18, 18,75 horas, né? Para deixar aí no valor decimal. Então, para produzir o mesmo volume diário, precisaria desse tempo com essa vazão menor, tá certo? Então, vamos calcular agora. Vamos substituir aqui, no cálculo da perda de carga, apenas a vazão, que agora vai ser menor, 0,08, tá? Dividido por 1.000, né? 8 por 1.000. Olha só a perda de carga dessa tubulação, 54,7 metros. Tá vendo aí? Se você tem o mesmo diâmetro, mas você bombeia uma vazão menor naquele diâmetro, olha aqui a prova. Aquela água, ao passar por aquela rede de tubulação, vai causar uma perda de carga de 54,7 metros. Na outra, para aquela outra bomba que mandava uma vazão maior, olha só a perda de carga, 85,4. Aqui, 54,7. Reduziu bastante a perda de carga, tá certo? Você diminuiu a motobomba, né? Uma bomba que manda menos água, com a vazão menor, aumentou um pouco o tempo, certo? Para atender, só que olha só, a perda de carga é bem menor. Agora vamos ver a potência e o consumo, né? Qual é a potência dessa motobomba? Com essa vazão de 0,08 e com aquela perda de carga, né, que vai ser calculada pelo mesmo desnível de 70, só que somando com 54,7, que é a nova perda de carga para gerar essa nova altura manométrica, com o mesmo rendimento, a potência vai ser de 177,8. Olha só a diferença. Nós tínhamos uma bomba de 276,9, agora diminuiu para 177,8 kW, kWh. Se a gente multiplicar pelo tempo, que aumentou aí 3 horas e 75, né, o tempo de 18 horas e 75, vezes os mesmos 30 dias lá no mês, olha só quanto de energia vai se consumir. 100.013 kWh. Tá certo? Então, reduziu muito o consumo de energia, certo? Você diminui a motobomba, se você aumenta um pouco o tempo, né? Diminui aquela vazão ali para compensar, mas aumenta o tempo, você diminui bastante o consumo de energia, tá certo? E olha que nem foi mexido no diâmetro, tá? Então, existe essa possibilidade, pessoal. Quando vocês vão fazer um projeto hidráulico, vocês podem mexer no diâmetro, porque a gente já viu que se você reduz o diâmetro, aumenta a perda de carga. Sim, aumenta a perda de carga, mas, certo? Mas o custo da tubulação vai ser menor, tá? Porque você vai ter ali um tubo com diâmetro menor, então o preço daquele tubo é menor, é um tubo mais barato. Só que você aumentou a perda de carga, certo? Quando você aumenta a perda de carga, você aumenta a altura manométrica. Com isso, para manter aquela mesma vazão, a potência da bomba vai ser maior, porque aumentou a perda de carga, aumentou a altura manométrica. Agora, se você, além de diminuir o diâmetro para baratear o custo da adutora, você diminuir também a vazão, mas aí você tem que compensar também com o tempo, tá bom? Diminui a vazão, mas para atender o mesmo volume, aumenta lá um pouquinho o tempo de operação. Será que isso não vai resultar, né, num consumo elétrico menor? Tá bom? Por quê? A bomba, né, pode dar ali, certo? Uma potência menor, tá certo? Então vocês precisam botar esse cálculo na ponta do lápis, né? Fazer com várias opções até chegar no dimensionamento mais econômico possível. Tá bom, pessoal? Então,
Não adianta só fazer os cálculos técnicos, né, calcular o diâmetro e a potência e já querer comprar a bomba, né, sem antes fazer os cálculos econômicos, mexer nos cálculos técnicos para se ter ali o melhor cálculo econômico, tá certo? Um projeto hidráulico, né, ele não é só um projeto técnico, ele também tem que ser um projeto econômico, tá bom? Então vamos agora continuar um pouco falando da parte técnica, tá? Nós já falamos da parte econômica. Então existe, né, uma coisa chamada lá dentro da tubulação de sucção da bomba, processo que chama de cavitação, tá certo? Como é que isso acontece? Vamos voltar a estudar aqui a pressão de vapor, tá? A pressão de vapor, ela pode ser entendida como a pressão de equilíbrio entre a evaporação e a condensação de um líquido, né, que está exposto à atmosfera uma determinada temperatura, porque se você mexe na temperatura, você também mexe na pressão de vapor, tá certo? Então a atmosfera sempre vai ter ar, aliás, sempre vai ter vapor de água. Você tem ar, junto com aquele ar, você pode ter ali também vapor d'água. Dependendo da temperatura que aquele ar está, você pode ter uma pressão de vapor dentro daquela massa de ar maior ou menor, tá certo? E esse vapor, né, ele pode condensar ou não, tá certo? Ele pode ficar apenas ali como um gás mesmo, tá bom, pessoal? Vai depender da temperatura. Então, a água, ela vira vapor, primeiro, se a pressão cair abaixo de um determinado valor, quando ela está sob a temperatura ambiente, tá bom? Então, a água ela pode virar vapor. Se a pressão cai, a água ela vira vapor, se torna um gás, certo? Então, as condições de entrada da água lá na bomba, ela podem chegar a um determinado ponto que a pressão, né, se reduza até o que a gente chama de pressão de vapor. Só que as bombas hidráulicas, elas são construídas para recalcar líquidos e não gases. Se acontecer isso, e a água virar vapor, né, aquela pressão lá atingir a pressão de vapor e a água começar a se transformar em vapor, vai acontecer ali sérios problemas de desgaste lá na bomba, né? Vai acontecer a perda de eficiência, tá certo? E o desgaste no rotor. Esse processo aí se chama de cavitação. Claro que não é toda a água que vai virar vapor, mas vão virar ali algumas bolhas, tá, de gases. Então, vai formar ali cavidades, né, dentro da água que vai estar sendo succionada. E essa cavitação, quando chegar lá no rotor, vai causar sérios problemas, vai estourar ali, né? Vai acontecer pequenas explosões naquele rotor. Esse rotor, com o tempo, ele vai ficando todo esburacado, certo? E aí você vai ter que trocar o rotor, vai ser um custo a mais, e é caro, tá certo? Então, a pressão de vapor, ela depende exclusivamente do líquido, no nosso caso, a água, tá certo? E ela também recebe influência da temperatura em que esse líquido vai estar. Por isso que a temperatura é um fator muito importante nos dimensionamentos hidráulicos, porque além de ela interferir, né, que nós já vimos, lá na viscosidade da água, uma água mais quente é uma água menos viscosa, é uma água mais fácil, né, de transportar. Essa temperatura também pode interferir aí na questão da cavitação. Tá certo, pessoal? Então, temos que ter bastante cuidado com a temperatura da água, certo? Até porque a temperatura também pode causar outros problemas aí dentro da rede hidráulica, certo? Pode danificar equipamentos também, certo? Água muito quente, tá? E aqui no semiárido nós temos águas muito quentes ao sendo transportadas pelas adutoras, né? Uma vez que os tubos ficam muito aquecidos, né, pelo calor recebido aí pela energia do sol, certo? E aí esse calor é transferido para a água, né? A água fica muito quente. Então aqui nós temos
valores, né, da pressão de vapor da água para diferentes temperaturas, tá certo? Então, nós temos aqui temperatura, aqui em cima, de 5, 10, 15, 20 graus Celsius, e aqui abaixo, tá, a pressão de vapor, tá certo? Então, a pressão de vapor em relação ao peso específico da água, aqui nós temos, numa temperatura de 5 graus, uma pressão de 0,09. Se a gente aumenta a temperatura para 10, já aumentou para 0,13. Nós vamos aumentando a temperatura para 20 graus, 0,24, certo? Uma temperatura da água de 30 graus, olha só a pressão de vapor, 0,43, certo? Então, quanto maior a temperatura da água, maior vai ser a pressão de vapor, certo? Então, vamos lá. Isso vai interferir no que a gente chama de NPSH, tá certo? O que é o NPSH? É uma sigla que vem lá do inglês, tá? Net Positive Suction Head, ou seja, é a carga mínima, tá certo? O NPSH requerido pela bomba é a carga mínima com a qual a água ela tem que chegar lá no rotor ao ponto de ganhar energia e ser bombeado, ser recalcado, ainda como água, tá certo? E não como gás, ainda como água, tá certo? Então ela tem que chegar lá no rotor como água e para isso a bomba requer essa carga mínima aí, que é o NPSH, essa carga de pressão, tá certo? Então esse NPSH aí requerido, ele é determinado nos laboratórios de hidráulica, tá bom? Nos laboratórios que fabricam as bombas. E isso varia muito com a vazão. Sofre interferência da vazão, tá certo? Então, é uma característica aí de cada bomba. Então, cada bomba, cada modelo, cada marca comercial de bomba, ela tem a sua curva de NPSH. E esse NPSH aumenta com a vazão, tá certo? Nós estamos vendo aqui nesse gráfico, esse tipo de modelo aqui dessa bomba, KSB, né? WKL 125, com rotor de 320 milímetros a 1.750 RPM, né, rotação por minuto. Aqui embaixo a variação de vazão e o NPSH requerido. Então, olha só, nós temos aqui uma vazão de 100 metros por hora, o NPSH requerido é próximo aos 4 metros. Quando nós aumentamos a vazão dessa bomba para 300, tá certo? Nós vamos ter já aí o NPSH requerido para mais de 6, quase 8 metros, tá bom? Então muda muito, né, com a vazão, certo? Então, caso a energia, né, que a água vai possuir, né, caso a energia com a qual a água chega ao rotor, tá, seja inferior a essa carga mínima aqui da curva, vai acontecer lá a cavitação, aquelas bolhas de vapor, certo? A água vai se tornar vapor. Então, a água vai estar com uma carga inferior à sua pressão de vapor. E que, quando arrastados, né, pelo fluxo lá para os pontos de maior pressão dentro do rotor, né, o rotor vai estar girando, né, vai estar arrastando lá aquela água até os pontos de maior pressão, tá certo? E enquanto está acontecendo isso dentro do rotor, essas bolhas de ar vão ser implodidas bruscamente, e isso causa um ruído muito grande. Nós conseguimos escutar, né, o ruído diferente ali na bomba, e aí já sabemos que pode estar acontecendo cavitação, e também acontece o desgaste, né, do material ali na superfície do rotor. Então, forma pequenas cavidades, pequenos buraquinhos, e com o tempo isso vai se transformando em grandes crateras, tá? E isso aí depois vai ter que ser trocado, aumentando os custos de manutenção dessa operação. Então, a gente não pode deixar essa cavitação acontecer. Para isso, tem que se atender esse NPSH requerido. Tá certo, pessoal? Como atender o NPSH requerido? Fornecendo um NPSH, ou seja, disponibilizando o NPSH. E como fazer isso? O NPSH disponível
é uma característica geométrica da instalação. Então, vai depender principalmente, tá, do desnível da bomba até o nível de sucção lá dessa água. Tá certo? Lá onde vai ficar a válvula de sucção. Tá certo? Então, o NPSH disponível é a energia que essa água, né, ela vai possuir quando chegar à sucção da bomba, lá na entrada do rotor. Tá certo? Então, a bomba precisa do valor tal. Agora, quanto está sendo fornecido? Então, esse é o NPSH disponível. De forma que, para não acontecer cavitação, o NPSH disponível tem que ser maior do que o requerido. Não esqueçam disso. Tá certo? Então, o NPSH disponível, ele vai ser calculado pela pressão atmosférica, certo? Subtraindo dela a pressão de vapor, subtraindo ainda a perda de carga, tá? Na a altura, aliás, né? O desnível, né? Da linha de sucção, ou seja, da bomba até a sucção, tá certo? Até o nível da água, subtraindo ainda a perda de carga na linha de sucção. Perda de carga é essa que vai ser a soma da perda de carga contínua com a localizada, tá certo? Só para a gente relembrar e não esquecer. Então, quando você soma todas essas perdas aqui, olha, de energia, a pressão de vapor, o desnível, né? Quando você tem também a perda de carga, você soma tudo isso aqui e subtrai da pressão atmosférica que está disponível ali para aquela água, você vai ter o NPSH requerido. De forma que o que mais interfere é principalmente a altura de sucção. Tá certo, pessoal? Então, temos um exemplo aqui. Seja um bombeamento de água fria, 20 graus Celsius, por exemplo, a pressão de vapor igual a 0,24 MCA, a uma altitude de 1.200 metros, tá? Acima do nível do mar, e nesse nível do mar aqui, a pressão atmosférica, né, que nós já vimos que varia também com o nível do mar, né? Para 1.200 metros, vai ser de 9,89 MCA, tá? Com uma vazão de 33,3 litros por segundo. O eixo da bomba, olha, está a 3 metros acima da superfície livre da água, lá na instalação. E o diâmetro da tubulação de sucção é de 200 milímetros. O comprimento da tubulação de sucção é de 8 metros. E aí vamos determinar o NPSH disponível nessa instalação. Tá certo? Então vamos lá. Tá aqui, olha. Nós temos aqui a bomba, né? Temos aqui a linha de sucção, né? A válvula de pé concluído lá embaixo, acredito que você já deve ter assistido, né? A aula de estação de bombeamento, do cabeçal de controle, já sabe todas as válvulas e equipamentos que vão ser colocados aqui nessa linha de sucção e na linha de recalque também, né? Então nós temos aqui a válvula de pé de crivo, tá? Mergulhada lá embaixo, dentro da água. E aqui, né? Do nível da água até a bomba, nós temos a altura de sucção, certo? Então, vamos calcular a perda de carga. Então, usando aqui Haas e Williams, tá certo? Vamos calcular a perda de carga. Aqui vai a vazão, né, em metros por segundo, que foi de 33,3 litros por segundo, mas totalmente para metros por segundo, certo? Nós temos aqui o valor, né? O valor de C, né, de 120, tá certo? E nós temos aqui o valor do diâmetro, né, de 200 milímetros, convertendo para metro, 0,2. Essa primeira parte, né, calcula a perda de carga, certo? Multiplicado depois pelo comprimento da tubulação, nós temos a perda de carga em toda a linha, tá certo? Então, nós temos aqui uma perda de carga nessa tubulação de 8 metros de 0,055 MCA, tá certo? Ali na linha de sucção. E aí vamos para a perda de carga localizada, né? Então, como eu falei, vocês já viram, né, a videoaula lá de estação de bombeamento. Então, essas são as peças aqui na linha de sucção, tá certo? Uma válvula de pé conclivo, que vai ter ali um valor de K de 2,5, tá certo? Uma curva de 90 com um valor de K de 0,4
e uma redução excêntrica, tá certo? E esse isolado ser instalado na bomba, com K de 0,15. Somando aqui os valores de K, que é isso que vocês vão fazer no projeto hidráulico, né? Somar todos os valores de K, tá certo? Deu aqui um total de 3,05. E aí vamos calcular a velocidade da água na sucção. Então, velocidade está aqui. A vazão está 0,0333 metros por segundo, tá certo? E aqui o diâmetro ao quadrado, né? 0,200 metros por segundo, tá certo? Então, a carga cinética, né? V ao quadrado sobre dg, vai ser de 0,06 metros. Tá bom, pessoal? Então, tá aqui. A perda na válvula de pé, né? Na válvula de pé concrível, e lá naquela curva, né? Vai ser de 2,9, certo? 2,9 vezes a energia cinética, 0,06, né? Que é a velocidade de 1,06 ao quadrado dividido sobre 2G, deu essa carga cinética aqui. Então, a perda, tá certo? Foi de 2,9, certo? Vezes 0,06, né? Que deu aqui 0,17 MCA, certo? Então, supondo, tá, a redução de 200 para 100 milímetros lá na entrada da bomba, a velocidade seria menor, tá? A velocidade na seção menor seria de 4,24 metros por segundo. A carga cinética agora seria de 0,92 e a perda localizada, né, devido a essa redução, vai ser de 0,15 vezes 0,92, tá bom? Dando aí um total de 0,14, tá certo? Então, essa seria aí a perda. Então, vamos lá. A perda localizada no total é 0,31. Olha que nós fizemos o passo a passo, tá certo? A perda na válvula de pé e na curva, tá? Somando aqui 2,5 com 0,4, 2,9. Vezes a carga cinética, né, calculada pela velocidade, 0,17. Supondo que a redução, né, porque a tubulação, né, foi dada aqui uma tubulação, olha, de 200 milímetros. Para chegar na bomba, sempre acontece a redução excêntrica, tá? E a redução, supondo que seja de 200 para 100, 100 seria a entrada no rotor, a velocidade seria essa daqui agora. Né? Foi recalculada a velocidade aqui, só para aquela redução, tá bom? E aí, com a carga cinética, né, fazendo do mesmo jeito aqui, de V ao quadrado sobre 2G, com essa velocidade de 4,4, foi de 0,92, certo? Fazendo o cálculo com o K de 0,15 vezes 0,92, que é a carga cinética, que é o cálculo para gerar a perda de carga localizada, foi de 0,14, lá na redução, tá certo? Somando 0,14, né, com a perda da válvula de pé e da curva de 0,17, nós vamos ter 0,31 de perda localizada, certo? Somando a perda localizada com a contínua, que deu aqui de 0,055, a perda de carga total na sucção é de 0,365 MCA. E aí vamos calcular o NTSH disponível, certo? Então vamos lá. Nós temos aqui a pressão atmosférica, que foi dada 9,89, tá certo? Menos 0,24, tá certo? Menos 3 e menos aqui o 0,365, que foi da perda de carga localizada, certo? Então, foi dado aqui todos esses valores, olha, 3 metros, né? Vai ser aqui o desnível, tá certo? De 3 metros, a pressão de vapor, 0,24, e a pressão atmosférica de 9,89. Tá certo? Foi dado tudo isso. Então, substituindo aqui, 0,24 e o 3, tá? E aqui a perda de carga total. O NPSH disponível é de 6,29. Tá certo, pessoal?
Então, a pressão atmosférica, né, ela é justamente o que daria, né, energia para essa água entrar pela rede de sucção e chegar na bomba. Só que a gente tem aqui todas essas retiradas de energia, tá bom? Resultando aqui nesse valor bem menor comparado com o que seria fornecido pela pressão atmosférica, certo? Então, o que é que a gente observa? Que a altura, o desnível, é muito importante, certo? No NPSH disponível. Quanto maior o desnível que você vai deixar ali da bomba até o nível da água, da sucção, você vai ter ali um menor NPSH, ele vai ser subtraído da pressão atmosférica. Então, o valor de NPSH disponível vai ficar menor. Então, a gente tem que ter muito cuidado, certo? Com esse desnível na sucção. Não pode se colocar uma bomba com um desnível muito alto em relação ao nível da água, tá certo? Porque senão você vai ter cavitação. Gravem isso, não esqueça. Muito importante que não exista muito desnível. Tá bom, pessoal? E aí vamos lá para aquela associação de bomba, tá? Então nós vimos lá, em alguns vídeos anteriores, nós falamos sobre bombas, aquelas associações, tanto em paralelo quanto em série, certo? E aqui nós temos as curvas características, né, para essas associações, tá? Então, quando você tem a associação em paralelo, é porque nós precisamos somar as vazões, né? É um sistema de bombeamento que precisa de uma vazão muito grande. E aí, quando você não tem uma bomba que atenda aquela vazão, você coloca mais de uma bomba para somar aquelas vazões. Essa associação é feita em paralelo, uma bomba ao lado da outra e as duas mandando água para uma mesma tubulação, né? Captando lá da fonte de captação e bombeando para uma tubulação em comum ali para as duas, tá certo? Mas a bomba fica uma ao lado da outra. Então aqui, a curva de vazão é o seguinte, olha, nós temos aqui essa curva da bomba 1, tá certo? Aqui a vazão, né, no eixo X, e aqui a altura manométrica, tá? No eixo Y, de forma que quanto maior a vazão, né, você vai diminuindo, né, a altura manométrica que aquela bomba pode atender. Então, a bomba ela atende ou a vazão ou a uma maior altura manométrica. Ela não pode atender as duas, né, assim de forma tão grande. Ou ela atende mais a uma coisa ou mais a outra. Se você quer uma bomba que forneça mais vazão, ela vai fornecer mais vazão, desde que você não tenha, por exemplo, uma grande perda de carga ou um grande desnível, né? Aí ela vai fornecer aquela vazão maior. Agora, quando você já tem um grande desnível, né, ou muita perda de carga, a bomba já vai reduzir sua vazão, tá certo? Então a curva de acompanhamento disso é aqui, nesse jeito aqui. Então essa é a curva da bomba 1 e essa é a curva da bomba 2. Ela já tem uma curva que se prolonga mais, né? Ela consegue bombear mais, digamos assim, né? Uma vazão maior, tá? Para o mesmo valor de altura manométrica que a bomba 1. Essa bomba 2, olha, para esse mesmo valor aqui de altura manométrica, que é a bomba 1, ela consegue mandar já uma maior vazão. Olha, tá vendo a diferença de vazão aqui? Certo? Se a gente soma as duas, ou seja, faz a curva da associação, né, ela fica lá na frente, tá certo? Então, tem que se acompanhar também esse resultado, tá bom? Então, a altura manométrica, tá certo? Vai ser a mesma, tá bom? Mas você vai ter ali o somatório das vazões, né? Dessas duas bombas, tá certo? Agora, a associação em série é quando a gente precisa bombear água para grandes alturas manométricas, grandes desníveis, né? Ou que tem uma perda de carga muito grande, tá certo? Mas principalmente desnível, quando você tem a água em um rio, né, em uma lagoa, precisa bombear para uma serra, por exemplo, você precisa de uma bomba que tem essa capacidade de grande altura manométrica. Se você não tem, você precisa fazer uma associação, colocar mais de uma bomba. E essa associação se dá em paralelo, tá certo? Aliás, é em série. Ela fica uma atrás da outra.
A bomba pega a água na sucção, sai ali do recalque, e aquela água que sai do recalque da primeira bomba entra na sucção da outra, tá? Então, vai ficando aí uma associação em série, uma atrás da outra, certo? Aquela água que já chegou na segunda bomba, já chega com uma determinada pressão, né? Que foi fornecida pela primeira bomba. E aquela segunda bomba vai fornecer mais pressão ainda, tá certo? A vazão não vai mudar muito, mas a pressão que a água vai receber sempre vai aumentando à medida que você vai colocando mais bombas, tá certo, pessoal? E a curva dessa associação fica desse jeito, olha. Aqui você tem, para o mesmo valor de vazão, né? Você tem aqui o valor da altura manométrica fornecida pela bomba 1, o valor da altura manométrica fornecida pela bomba 2, e aqui a curva da associação, ou seja, a soma das duas alturas manométricas. Tá certo? Resultando aqui nesse maior valor de altura manométrica fornecida pela bomba, para a mesma vazão, certo? Ela é o inverso, né, da associação em paralelo. Então, aqui nós temos, né, algumas curvas aqui, né, de alguns modelos de bomba, tá certo? Então, aqui nós temos, para esse modelo de bomba aqui, nós temos a curva de vazão, tá? Em relação à altura manométrica. Então, essa é a curva da bomba, olha só. Né? Então, aqui, nós temos a curva da bomba, né? Que aumenta a vazão, diminui a altura manométrica que ela fornece, conforme nós vimos anteriormente. Mas, comparando com a curva do sistema, né? Olha só, no sistema, quanto maior a vazão, né? Maior é a altura manométrica, tá certo? Nós já vimos isso, tá bom? Então, quando se cruza, né, fazemos isso aqui, tá? O ideal é que a gente pegue sempre o máximo dessa bomba cruzando aqui com o sistema, certo? E aqui nós temos a curva de potência, olha. Aumentando a vazão, a potência aqui no eixo Y também vai aumentando, ou seja, a bomba precisa de mais potência para atender uma maior vazão. Agora, olha o rendimento. Tá? A curva de rendimento da bomba, olha que são curvas importantes, né? Fornecidas pelo fabricante da bomba. E vocês precisam entender essas curvas e colocar no projeto hidráulico, tá certo? Quando escolher o modelo de bomba adequado, tá? Então, aqui está o rendimento da bomba em função da vazão. Você aumenta a vazão, a bomba vai aumentando o seu rendimento, trabalhando com mais eficiência. Só que chega uma hora que você aumenta demais a vazão e o rendimento dela cai, porque já são vazões já muito grandes para a capacidade daquela bomba. Certo, pessoal? Aqui nós temos a curva de sistemas diferentes. Tá certo? Então, nós temos aqui uma adutora, tá? Que tem um coeficiente de 130 e outra adutora, que é a tubulação, né? Tem um coeficiente de Hazel-Williams de 100, certo? E olha só a diferença. Isso significa que são tubulações mais velhas ou mais novas, ou tubulações que uma é lisa, o outro já não é tão liso assim, tá certo? A rugosidade, tá certo? Então, olha só, essa adutora, esse tubo que tem um valor de 100, né, vai ter aqui um aumento de vazão com o aumento da altura manométrica em um determinado nível. Agora, quando a gente aumenta o valor do coeficiente C para 130, à medida que nós aumentamos o valor de vazão, tá certo? O valor de altura manométrica também aumenta, só que aumenta numa taxa bem menor, tá certo? Então, esse coeficiente C aqui é uma tubulação que vai ter aí uma maior perda de carga, digamos assim, tá certo? Enquanto esse aqui vai ter uma menor perda de carga, porque é uma tubulação mais lisa, certo? E aqui nós temos a curva do sistema, tá bom? Aumento da vazão para esse tipo aqui, olha, está diminuindo aqui a altura manométrica, tá certo, pessoal? Aqui nós já temos aqui a associação em série, né? Então, olha só,
nós temos aqui a curva do sistema, né? Para esse tipo de associação, olha. E aqui nós temos a associação das duas bombas aqui, tá certo? Em série. Aqui nós temos a associação em paralelo. Olha só, você tem aqui duas bombas iguais, né? Então, nós temos aqui a mesma curva, né, para as duas bombas, essa curva mais escura aqui, e essa outra curva aqui é a curva da associação, tá certo? Então, olha só que quando você juntou as duas, né, nesse outro ponto aqui, aumentou a vazão, ou seja, dobrou a vazão, tá certo? Aqui porque são bombas iguais, paralelas. Aqui são bombas iguais, só que em série. Então, dobrou a altura manométrica que ela consegue fornecer. Olha, a mesma curva para as duas. Quando você soma, fica desse jeito a curva da associação em série. Certo? E aqui nós temos bombas diferentes. Tá certo? Uma associação em paralelo, tá? Só que bombas diferentes. Então, olha só. Eu tenho aqui a bomba 1 com essa curva, com essa característica, e eu tenho essa bomba 2 com esse tipo de curva. Olha que a bomba 2 consegue fornecer, né, uma maior vazão do que essa bomba 1. E essa outra curva aqui é a curva da associação. Então, ela fica aqui para uma altura manométrica média entre as duas, aumentando apenas a vazão. Tá certo, pessoal? Então, nós temos aqui, né, juntando, né, todas as curvas, tá? Nós temos aqui a curva do rendimento, certo? Nós temos aqui a curva do sistema, nós temos aqui a curva da própria bomba, certo? E aqui a curva de potência. Então, são essas curvas que vocês precisam acompanhar para escolher qual é a melhor bomba, né, que vocês vão utilizar lá no sistema de vocês, tá certo? Então, vocês observam qual é a vazão aqui no eixo X, que, por exemplo, uma vazão de 60, tá? Qual é a altura manométrica, né, que essa bomba fornece? Então, aqui ela vai fornecer em torno de 35, tá? Agora, qual é a eficiência que essa bomba vai trabalhar? Ela está trabalhando com a eficiência perto dos 75, já perto do máximo, tá bom? Se a gente aumenta a vazão dessa bomba para 70, essa bomba vai aumentar a vazão, mas já vai diminuir um pouco a altura manométrica que ela consegue fornecer. Então a água vai perder pressão, tá certo? Com o mesmo rendimento, olha, a água vai perder pressão, tá certo? A pressão agora já cai para bem perto mais dos 30, certo? Quando você aumenta mais ainda a vazão, sei lá, aumentou a vazão aqui para 100, chegou no máximo da curva aqui, olha. Então, a vazão de 100, a água vai ter uma pressão perto dos 20, tá certo? Saindo da bomba, tá? Saindo da bomba, a água vai ter uma pressão perto dos 20 MCA. Então, a bomba vai fornecer menos energia para a água, tá certo? E o rendimento? O rendimento já caiu também. Ela não está mais no rendimento máximo dos 75%. Ela já está aqui em 65%, tá certo? Então, o ideal sempre é que você escolha a bomba no ponto de máximo rendimento. Se você pega uma curva de bomba que a sua vazão, quando cruzar com a altura manométrica, não esteja no ponto de rendimento máximo dessa bomba, o ideal é que você escolha outra bomba, tá? Outro tipo de curva que atenda no ponto de máximo. Tá certo, pessoal? E aí, quando você encontrar aquele ponto de máximo, você vai na curva de potência, né, e ver para aquele modelo qual é a potência de bomba que você vai comprar, certo? Então, aqui nós temos aí, né, várias curvas de bombas juntas num gráfico só. Nós chamamos de diagrama de escamas, tá? Então, aqui nós temos a rotação, né? Esse Nzinho aqui é a rotação da bomba, 3.500 RPM. Aqui a vazão no eixo X e aqui no eixo Y, a altura manométrica desse tipo de bomba. Então, isso aqui são modelos, tá? Isso aqui quer dizer modelos, tá certo, pessoal? Então, geralmente, esses valores aqui indicam questão de diâmetro, tá? Lá de rotor, essas coisas aí, tá certo?
mas são os modelos dessa mesma bomba, tá? Dessa mesma marca de bomba, o modelo dela, tá certo? Então, ela tem uma curva só, e aí você escolhe aí qual é o tipo de bomba que vai atender a você, certo? Então, aqui nessa curva, olha só, nós temos aqui a indicação já do rendimento, tá certo? Então, olha só, para esse tipo de bomba aqui, olha, para essa curva de bomba aqui acima, nós temos essas curvas cruzando aqui, que é a indicação de rendimento. Então, o máximo de rendimento dela é nessa curva aqui, olha, próximo aqui, entre os 55% e 57%, tá certo? Quando você já escolhe uma vazão menor, mas com altura manométrica maior, você vai ter redução de rendimento. Quando você escolhe uma vazão maior, mas uma altura manométrica menor, tá? Você vai ter também redução de rendimento. Seja para esse modelo, seja para esse outro modelo, seja para esse outro modelo. Tá certo? Então, isso aqui, olha, é a indicação do diâmetro do rotor. Tá vendo aqui? 209 milímetros, aqui 202 milímetros, 192 milímetros. Cada curva dessa é uma bomba diferente, um rotor diferente. E aí você tem a faixa de eficiência, de rendimento, certo? Então, o máximo para essa bomba é aqui, certo, pessoal? Então é isso, espero que vocês tenham aprendido mais um pouco, tá? E consiga aplicar aí nos projetos de vocês, tá bom? Então, até mais.